noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vamos para mais uma live do Instagram e as amigas. Esta live é a número 79. A Dani já chegou. Boa noite, maridinho André. Vou chamar a Dani. Vamos lá, dedinhos funcionam. Por favor, também. Agora tirar isso aqui da minha cara. Eu tô com a minha câmera invertida. Tá claro. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Muita Tudo chuva bem. aí? Bastante. Não para de chover, né? Então, bom é que deu uma refrescada, né? Tá bem É quente. verdade, é verdade. Mas agora a chuva não para, né? Acho que até amanhã para. Exatamente. Deixa eu acertar você. Consegui. Acho que até amanhã para. Tomara que pare, mas eu espero que, se for chover, que só chova de madrugada. Sim, sim. Amanhã tem. Sempre a gente tem um monte de coisa para fazer de sábado, né? É. Eu não sei você, mas eu de sábado de manhã já acordo corrida. No pique total, eu também. Então, sábado Dani, sempre tem coisa. Oi. sabe o que eu queria falar com você? Sim. Porque quando a gente descobre que tem esclerose, parece que os desafios ficam maiores. Quais foram seus desafios quando você descobriu que a dor na perna, não lembro direito o que era que você tinha, você descobriu que aquilo era esclerose múltipla? Então, quando eu descobri que eu comecei realmente as investigações, que demorou 2 anos e meio, então você imagina que eu sofri um tempinho, né? Eu tinha dor na perna, formigamentos nas duas pernas, principalmente na perna direita. E às vezes o formigamento subia para os braços, eu sentia as mãos também. Mas isso já era um pouco raro, mas mais o formigamento nas pernas, e as pernas doíam. Doíam tanto que eu cheguei a ficar com os 2 tendões patelares inflamados das duas pernas ao mesmo tempo. Porque aquela história, ele vai doendo, eu fui tendo formigamento, que é uma sensação horrível, que às vezes parece que você não consegue saber onde você está pisando, é muito ruim, e aí você pisa errado, você anda errado, sua postura fica toda torta, e eu fiquei com inflamação nos tendões patelares. Aí eu tratei das inflamações e tal. Bom, depois eu descobri que aquelas coisas todas da minha perna era esclerose. Como que foi quando eu descobri? Primeiro é aquela sensação de impotência, de você ser diagnosticada com uma doença que não tem cura, que você vai ter que aceitar, e que parece uma coisa, uma sentença definitiva. Olha, você está com isso e é isso. Aí você pesquisa um monte de coisa na internet, comigo não foi diferente, que eu pesquisei um monte de coisa na internet, e as coisas que vinham assim, Como que era? Bengala feliz? Bengala legal. Legal. Legal, eu não esqueço nunca mais isso. Aí tudo que eu vi era isso, era coisas de adaptação, cadeira de roda. Eu falei, eu não preciso disso. Eu só tô com dor na perna. E aí, primeiro vem toda essa questão da aceitação, que é difícil pra caramba. Você já
fica em conflito, não sabendo como você vai lidar. Segunda Então, coisa esse foi o seu primeiro desafio. foi Aceitar. aceitar. A segunda coisa foi parar com essa dor na perna, porque não parava. Porque quando eu fui diagnosticada, o médico olhou e falou assim, ok, mas a sua lesão não está ativa. Então não adianta fazer pulso com você agora. E eu, entendendo lufas, só queria É, um remédio para parar a minha dor. Entendeu? Aí eu entrei no corticoide. E aí, cortisona é aquela maravilha, né? Você mas você toma. achou, você chegou a pensar que o corticoide poderia te tirar a dor? Não, eu não pensei, entendeu? O médico ele foi me passando, ele passou o tratamento. Olha, isso aqui você vai tomar para esclerose. A segunda coisa, eu fiquei com uma raiva danada do remédio. Porque além disso que eu sentia, eu tinha todo o rebote do remédio. Todas É. as reações adversas. Dor de cabeça. Corticoide não é fácil. Não, É. corticoide não, é o Rebif mesmo. Aí, Ah, tá. o corticoide parte 2 eu vou Mas contar. o corticoide é cruel Também, também, porque incha. também. Inchou, Você fica retendo líquido. mas levou um tempo. Primeiro, é verdade, ele tira a dor. Isso foi bom, É. né? Mas ele incha, ele abaixa a sua imunidade. Então, você está tomando o Rebif, que é um imunossupressor, imunomodulador, e aí toma o Já é para corticoide, baixar. abaixa tudo. Aí o corticoide fadiga você, porque você fica inchada, parece que o seu sistema linfático não funciona, então você fica se sentindo um bonequinho da Michelin para andar. Aí fadiga. Aí isso também é chato. Isso também foi um desafio, entender todos esses processos na cabeça. E eu estava trabalhando ainda. Estava levando, continuando com a minha vida normalmente. Que foi mais desafiador ainda. Porque você fica naquela. Todo mundo no seu trabalho está vendo que você está diferente. Porque eu andava diferente. Eu estava sentindo dor. Eu comecei a não ir no período da manhã, de alguns dias. Aí você fica assim, você fica numa situação que você fica, eu tenho que justificar, eu tinha que justificar para minha chefe, lógico. Mas e para os meus colegas de trabalho que todo mundo te olhava atravessado, ela pode chegar para trabalhar só depois do almoço, que é amiga da chefe. É. Situação muito chata, muito chata. Então, eu diria assim, que esses foram os primeiros desafios, um pacote, um combo, que veio tudo junto. Bom, então deixa eu aproveitar essa pausa, dar uma boa Boa noite para o Renato. noite, Renato, Renato. boa noite. E para o Kramer, acho que É é o, Kramer. é o Tony Kramer, é meu amigo lá do Centro Espírita. Boa noite, Tony. E Boa noite para minha boa tia, noite, também para minha Nenê também. madrinha. Boa noite. Então, os meus desafios É, foram um pouquinho diferentes. sim, Por quê? Eu, eu não tive tanto problema em descobrir a esclerose. Eu não sentia dor, não sentia. A única coisa que eu sentia era tontura. Que sim. o remédio para esclerose também não resolveu. Não, não resolve. Só depois, bem, muito tempo depois, que eu parei de ter tontura. Mas antes disso, eu estava tomando o bendito do remédio para tontura, o Vertix. Fiquei tomando achando que era labirintite.
E não era. Não é. Então a tontura continuava, eu entupindo o meu organismo de vertigens, e aí descobriu a esclerose. Então meio que foi um alívio. Ah, tá bom, agora eu descobri, não é tontura por conta de labirintite ou Labirintite. qualquer outra coisa. É. Então vamos esperar. Estava tranquila nessa parte. E eu já conhecia uma pessoa com esclerose, Eu que não tinha, conhecia ninguém. eu Fico conhecia, completamente perdida. Só uma parte. Fala. que essa pessoa que tem esclerose né, ainda é, porque ela está viva, mãe de um ex-namorado meu. Hum. Então eu conhecia bem, sabia que ela tinha tido 2 filhos. Então eu estava tranquila quanto à esclerose. Uhum. O meu desafio foi, assim que eu descobri que era esclerose, todo mundo vinha me perguntar, e aí, o que você tem? Hum. E eu contava. O que aconteceu? Eles foram se afastando. Então, meu desafio foi levar a vida, continuar levando, sem ter por perto os amigos. Entendi. Porque a gente acha que tem vários amigos, né? Não, a gente tem colegas, amigos mesmo, de verdade. São Dá poucos. para contar, são pouquíssimos, dá para contar nos dedos de uma mão só e ainda sobra dedo. Então, o desafio que eu penso assim, desafio para a esclerose é como qualquer pessoa que durante sua vida vai ter desafios. Normal. Sim. É que parece quando a gente tem esclerose, né? Que nossos desafios são maiores. Mas não Não, são, né? não, é que assim, é que é pessoal isso, né? Que quando é É, com você, aí você fala, bom, o que que eu vou fazer com isso agora? Né? Qualquer coisa, né? Uma esclerose, a diabetes, né? Qualquer coisa, qualquer tipo de doença. Mas sabe uma coisa também, esse fato de eu não conseguir aceitar e demorar para processar tudo isso que estava acontecendo comigo ao mesmo tempo, me irritava muito. Eu falava para a pessoa assim, me perguntava e eu falava que eu tinha esclerose, ok, falava, conversava. O que que é isso? Eu explicava mais ou menos o que eu sabia, mas ainda não sabia como que eu ia viver com aquilo. E a pessoa falava, remedinho, tudo bem, você continua normal. Olhando assim, pô, eu não sei o tamanho do problema que agora caiu no meu colo, que eu vou ter que andar com ele. Vou ter que pôr ele na minha mochilinha e vou ter que andar com ele, é. né? E eu senti, assim, uma falta de empatia das pessoas, como se menosprezasse a sua dor, entendeu? Porque É. aí falava assim, ah, mas isso aí é fácil, eu tenho não sei o quê, entendeu? Aí já vinha com uma historinha para contar. Eu conheço uma pessoa que teve não sei o quê, que ficou muito ruim, e depois... Quer dizer, isso que você tem não é nada. E vamos ser sinceros, isso irrita a gente de Irrita, uma tal maneira. irrita. Principalmente porque ninguém tá vendo a esclerose, não está escrito na sua testa. Esclerose. Eu fadigo, eu sinto dor, eu tinha crise de enxaqueca, eu tenho crise de enxaqueca, eu tomo esse remédio, o remédio é para segurar a esclerose, mas ele me derruba, né? Ele faz isso, aquele outro. Entendeu? E aí fica parecendo frescura.
Ah, mas fulano fez quimioterapia. Você está reclamando do quê? Compreendo que ele fez quimioterapia, é um processo bem incisivo, que judia, né? Na época que a gente teve o diagnóstico de esclerose, era muito pior, que agora as coisas estão bem mais avançadas. Mas parecia que não era nada, entendeu? Nossa, é a frescura. E outra coisa que no decorrer do tempo também foi um desafio para mim, foi lidar com as pessoas, essas aí que você estava falando. Ah, mas fulano, beltrano, teve uma doença XYZ Pior e que fez a sua, né? pior E que a a gente sua. ainda ouvia isso, pior que a sua. Como pior que a minha? A minha tá em mim, eu que tô sentindo. Você não tem um Não, mínimo de empatia e fala que é pior que a minha. Eu tô com frescura, então é isso? Né? então, mas o desafio para mim, nessa fase, que além de ter que provar que você está falando um monte de coisa da minha doença, você acha que para mim é fácil levar? O que me incomodava muito, que foi um desafio, foi também tem que ouvir de muita gente, mas a Cláudia Rodrigues Também. fez transplante. Também. Por que Ouvi isso. você também não Por que faz? você não faz? Como se fosse uma coisa, você vai na farmácia, compra e pum, tá resolvido. Né? Então foi também um desafio isso aí para mim. Sim. Eu acho que tudo isso está muito relacionado à nossa aceitação, à nossa resiliência, porque a forma como as pessoas acabam te interpelando, falando com você, te machuca, É. te irrita. E não era para você se irritar, era para você. Mas imagina isso no início. A gente não sabia direito o que estava acontecendo. Olha a minha situação. Eu fui diagnosticada, o médico falou assim, mas não é a minha especialidade. Você procura um neuroespecialista. Eu falei, mas que neuroespecialista? O senhor me indica, por favor, porque aqui no convênio não tem. O senhor é o quarto neuro que eu passo, só o senhor descobriu que eu tenho esclerose. Na época eu tinha o convênio. Ele mandou ir para bem, né? Eu fui para bem. E eu fiquei bastante decepcionada. Eu vou falar que essa foi a realidade. A primeira vez que eu fui na BEM, eu fiquei muito decepcionada. Eu também. Quando a gente chega a um choque, né? Pelo tipo das pessoas que você vê lá, você fala, eu vou chegar nisso. Não, mas eu não estou falando nem por isso. Eu estou Por falando quê? porque eu cheguei não com diagnóstico fechado completamente e não com tratamento encaminhado. E aí, o que eles me falaram? Não, você tem que ter um diagnóstico fechado. Eu falei, ok, mas vocês me indiquem alguém, eu não posso fazer isso aqui? Não, não pode. Aí me decepcionei com isso, primeiramente. De falar, caramba, eu tenho que vir aqui com o diagnóstico fechado. Eles não podem me ajudar a desvendar isso, porque o médico já deu o primeiro passo, né? E para eu começar o tratamento, aí eu fiquei decepcionada com isso. Nossa, eu não Ok, sabia que tinha acontecido isso. aconteceu isso comigo, né? Hein? Não sei como que é agora, quando uma pessoa chega lá falando que está com suspeita de esclerose, ou que o médico falou, mas não fechou o diagnóstico, não sei. Sinceramente, não sei. Mas a primeira resposta que eu tive foi essa. Aí eu fiquei muito decepcionada. Né? E aí fui procurar um médico com os contatos que eu tinha, né? Meu pai, que tinha um amigo médico, que indicou meu médico, que é meu médico até hoje. Aí Então, eu não depois sei. depois eu fui
na bem. Eu gostei muito do ambiente, mas também, como você falou, fiquei meio chocada, assim, É. com as pessoas muito cadeirantes, muitas pessoas muito mais debilitadas que eu. Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça é, eu vou ficar assim, né? Não dá para eu lutar contra, porque até então o médico falou, você vai tomar um remédio, ele vai parar de agir, não tem cura, mas tem controle, a gente vai controlar. O médico muito otimista, né? Tanto que depois dessa visita, né, depois disso, na bem, eu falei com o meu médico, ele falou assim, eu tenho um paciente que não gosta de ir lá. Tem algumas pessoas que se identificam com outras pessoas que estão lá e gostam e faz muito bem o ambiente, mas tem pessoas que não. Tem pessoas Mas que eu não. acho que é o lance da aceitação. Que a hora que Exatamente isso. você aceita, tudo bem, você até faz amizade, eu adoro a bem, Sim, você faz sim, amizade lá, eu eles te também. tratam, querendo ou não, diferente, para coisas boas, não diferente de coitadinho, Sim. não diferente de, você não pode. Não, eles te Não, mas tratam com carinho. não, então, mas o lance todo é exatamente isso que a gente estava conversando, de aceitação e de você ter resiliência para lidar com aquela situação. Porque eu não tinha, a princípio eu não tinha. Aí eu fiz tratamentos na ABEM que me ajudaram bastante também de psicoterapia, de terapia em grupo, até de terapia ocupacional, que me ajudou bastante. Então, depois você vai se encontrando. Porque, a princípio, você ter um diagnóstico como esse, e você ter que aprender a lidar, eu tomo um remédio que não vai passar minha dor, isso nem entra na minha Que me cabeça. dá, às vezes, mais dor do que eu tenho Entendeu? E mesmo eu sem fico com remédio. rebote, eu fico com rebote ainda do remédio. Como é que funciona isso? Até você entender isso e começar a trabalhar com isso na sua cabeça, o seu É. corpo começar a lidar melhor com a medicação que você está tomando de controle, e você começar a entender que tem outros mecanismos, demorou. Essa fase de aceitação é muito, pelo menos para mim, não foi rápida, foi bem trabalhosa mesmo. Eu Não, para pensava, mim já foi um pouco mais rápido, mas eu continuava tendo que lidar com os desafios que apareciam. sim, E sim, até hoje tem. sim, Você também. também. Essa parte da aceitação para mim foi a mais trabalhosa. A princípio, porque tudo isso, tudo muito novo e muita coisa junto, e eu não entendia. E vamos ser sincera aqui, o neuro, ele não te explica, ele não te dá uns detalhes, ele é muito seco. O neurologista normalmente é um médico bem pragmático, né? Bem, É. então ele é bem nessa linha, bateu, levou, é isso, ponto, acabou. E o meu neurologista falou assim para mim: você vai precisar de psicoterapia e você vai precisar de fisioterapia. Que até eu me revoltei, fisioterapia. Não preciso de fisioterapia, eu preciso de um remédio para acabar com a minha dor, né? Eu já tinha passado por fisioterapias por conta do joelho inflamado, e eu falei, Uhum. fisioterapia não resolve. Não preciso disso, eu preciso de um remédio. Eu falei isso para ele. Eu preciso de um remédio para acabar com a dor. Ele já me colocou no corticoide. A partir do momento que ele
fechou meu diagnóstico, eu comecei com a medicação Rebif, para parar com os surtos, e o corticoide. E aí vem toda essa avalanche de informação também para o seu corpo processar. É. Um remédio que te derruba. Aí você fala, isso vai segurar e tá me derrubando? Não entendi, né? Aí o corticoide que incha, te deixa fadigado e você ainda não entende a fadiga e demora um pouco para passar a sua dor. Não vai passar, passou, graças a Deus. Mas incha e dá Mas não foi fadiga. assim. Quando você está com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Não. Passa umas 2 horas e passa a dor. Não, não é assim. Não é assim. Não foi assim. Eu tomei por bastante tempo, acho que foi quase um ano, corticoide via oral. Não foi um ano para passar a dor, não foi. Mas levou uns 2, 3 meses. Isso levou. E aí depois, né, que passa a dor, a gente também é imediatista e ansioso pra caramba, né? Aí eu ficava assim pro médico, eu posso parar de tomar? Não. Eu posso parar de tomar? Não. Não pode parar de tomar o corticoide. Aí você tem que ir deixando aos poucos. Aí você fala, mas eu tô inchada, mas eu tô assim. Você fala, mas é assim, né? Aí você fica na loucura, né? Nessa loucura toda de não aceitar, de querer bater de frente com o tratamento, de achar que tá pior o tratamento do que antes, sem tratamento nenhum. Você fica assim, caramba, eu pensei essa loucura. Por que eu não tenho uma doença, não tive uma doença, que é assim, falar, câncer, tem que tratar. Tratou, sarou, se não sarou, você pode até morrer. Mas eu falei, mas acaba. Como é que eu vou viver com isso? Por isso que eu falo que na época, quando eu tinha medo de viver, falar, meu Deus, como é que eu vou viver com isso? Um dos meus desafios também foi esse. Foi a hora que eu descobri, assim, o médico falou para mim, tá, você tem esclerose múltipla, mas você não vai morrer de esclerose, não. Esclerose não mata. Falei, gente, e eu vejo o negócio cada vez ficando pior no meu corpo, né? Uhum. Parando de andar, foi com o tempo, mas eu cheguei a pensar, como eu queria ter uma doença que matasse. Porque Eu cheguei a pensar isso. como é que eu vou viver com isso? Não dá. Não dá. Eu pensei isso nessa fase de rebeldia, de não aceitação e de todos esses revertérios dos remédios. Você fica sempre em parafuso. Por quê? Você está tomando uma medicação que o médico está falando assim, ok, tem que tomar isso para a doença parar de progredir. Tá, mas ela te faz mal. Essa medicação te faz mal. E ela provoca reação em você que você não tinha. Você não tinha sensação de Então, vamos febre. colocar assim, um outro desafio também foi o remédio para a esclerose. Foi aceitar a esclerose, depois aceitar que você tinha que tomar um medicamento. O tratamento, né? Que vai te dar coisas muito piores. Não sei, pelo menos para mim também foi assim. Muito piores do que o que você sente para controlar a doença. Não é, porque ela não vai te curar, vai controlar. Esse foi um desafio tremendo que eu tive que ter. Tremendo. É isso mesmo. Isso mesmo. É um desafio bem grande, porque entra a aceitação,
entra a sua resiliência, a resignação, porque você tem que trabalhar tudo isso dentro de você. E não é fácil, não é fácil. Porque veio tudo ao mesmo tempo, como um combo, assim, caiu em cima de você. E aí, de uma hora para outra, você tem que começar a resolver tudo isso. E a gente está falando também, né, Isa? Vamos deixar claro isso há 14 anos atrás. 14, Sim. 15 anos atrás. Hoje em dia, as medicações são muito diferentes. Verdade. Então, a gente tem medicação muito diferente, né? Que, graças a Deus, a ciência vai evoluindo. E as coisas vão evoluindo e todos os tratamentos também vão evoluindo. Graças a Deus. Então, hoje, Exatamente. a gente tem medicação muito menos agressiva nessa questão do rebote, né? E mais tranquila. Né? Outra coisa também que foi um desafio, você tem que aprender a dar injeção em você mesmo. Eu não gosto de Foi um agulha. desafio. Não gosto de agulha. Passei um tempão chorando. Toda vez que eu tinha que tomar injeção. 3 vezes por semana. O rebife, que é o que você toma, onde é aplicado? Na barriga? Na barriga, nas pernas, aqui atrás nos flancos, nesse gordinho em cima da bunda, e pode tomar nos braços. Ah, então é que nem o Avonex que eu tomava. Entendeu? Meu, eu ia na farmácia para aplicar a injeção no flanco. Mas e quando o farmacêutico não estava? Estava fechado, é feriado, você tinha que aplicar. Não, e também a gente pegou uma época que as farmácias foram proibidas de aplicar injeção. Lembra disso? Então, o farmacêutico que aplicava, porque ele era seu amigo, porque te conhecia. Porque senão ele não fazia isso. Aconteceu isso comigo. E aí ele falou assim para mim, ó, vou fazer aqui, vou te ensinar. É fácil. Você vai ter que aplicar. Vou aplicar isso. Deixa eu chorar. Farmacêutico, meu amigo também que me ensinou. Veio a enfermeira, ensinou. Também, Mas quem depois vem a realmente, enfermeira. vamos dizer assim, tirou meu medo da injeção foi o farmacêutico, meu amigo, que me ensinou a aplicar na coxa. Porque era o único lugar que conseguia aplicar. No flanco eu não conseguia. Não, o Avonex não pode na barriga, só na coxa e no flanco, o Avonex. Como que é o nome? Calma que eu vou lembrar o nome. Copaxone. O Copaxone você pode aplicar na barriga, na perna, no braço, no flanco. Agora, o Vonex não. Aí, outra coisa chata. Fala. Coisa chata. Eu aplico rebife. Até hoje eu fico com as manchinhas do local da aplicação. Não importa o que eu faça. Gelo, compressa quente, não importa. Nada resolve. Passar iridoide depois, não adianta. Não adianta. Não adianta. Toda vez até a enfermeira pergunta. A enfermeira do laboratório, que eles fazem acompanhamento também, né? Pergunta. Não melhora. Não melhora. Aí ela fala para mim, então você tem que fazer o rodízio, que a gente tem que fazer o rodízio, não pode aplicar sempre no mesmo lugar. Ela, você tem que fazer o rodízio, porque sua pele não aceita muito bem. Eu falei, pois é. Por conta disso, eu não tomo nos braços. Porque eu, como hoje, tô com o braço assim, de fora. Quando eu tomar no braço,
ficar uma mancha aqui e outra aqui. Parecia que eu levei um apertão, sabe? Que eu Não, briguei com alguém. até no inverno dá. Agora, imagina no No verão. verão não dá, não dá, não dá. Então, mas nos braços eu não aplico. Eu vou aplicando nos outros lugares. Até porque é até mais fácil, né? No braço, eu É. acho que Tanto que eu dá não muito. consegui, eu só consegui aplicar o Avonex na coxa. Porque eu olho, né? Tô olhando para baixo, estou vendo É, minha coxa. Agora, aqui atrás, no flanco, eu já não conseguia. é, mas eu consigo. Então, vamos dar uma boa noite para o entregador de cachorros. É, Boa noite, DJ Valdo. Deixa eu dar uma boa noite também para aí, subiu para Mari M. a Para fisioterapeuta. Leonício. Leonício, não conheço. Não, Não. eu acho que é Tainá Leonício. É, Está invertido o nome. é. Para o Greg, boa Boa noite. noite. Para Ive. Para Ibe, para Amanda. Para Amanda. Boa noite, obrigada. E o resto eu já dei boa noite. Boa noite, É, boa gente. noite, gente. É, Então, a hora que a gente descobre é muita coisa e os desafios vão aparecendo conforme vão tendo os anos da doença. sim, Porque você não é um desafio só. não. Esclerose, você tem um desafio a cada ano. Que nem esse ano agora, até o ano passado, para mim, tudo bem. Eu já estava com dificuldades para andar, mas eu Uhum, andava. O ano passado, ainda ando. O ano passado, para evitar a fadiga, eu comprei uma cadeira de rodas. Então é mais um desafio para mim. sim, Como que eu vou ficar na cadeira de rodas? Então eu me lancei esse desafio. Cadeira de rodas é só para de vez em quando. Realmente quando precisa. Caso contrário, estou de andador andando para lá e para cá. Cansa, cansa, óbvio que cansa. dá mais esse Mas calor. ainda mais o calor. Mas eu não posso parar. Se eu parar, aí que cansa de vez. Uhum. Aí que o cérebro é preguiçoso, ele acostuma e não vai querer andar nunca mais. Não, isso não, isso não. Então, pegar a cadeira de rodas também foi um desafio. Por Sim, quê? Não é para usar sempre, só de vez em quando. E a gente gosta do que é mais confortável, né? sim, Então, o cérebro sim, tá tranquilo. Eu estou ali na cadeira de rodas, está mais confortável. sim, Então, vou sempre usar cadeira de rodas. Não, não. então é um desafio. É um desafio. Não usar sempre. Deixar a cadeira de rodas só quando for estritamente necessário. Sim, sim. O meu desafio atualmente é ganhar cada vez mais resistência para a fadiga demorar para chegar. Esse é o meu objetivo e o meu desafio, né? Porque durante esse período já convivendo há todos esses anos com a esclerose, a gente vai caindo, levantando, se quebrando, se cortando, se ralando e aprendendo.
No primeiro momento, são todos esses desafios juntos, são. Mas é como você falou, Isa, cada hora é um novo desafio. É um É. novo desafio. E A hora agora, que você acostumou com, a hora que você acostumou com um, você fala, pô, tá resolvido, agora tá tranquilo, aparece outro desafio. isso mesmo. Depois de tudo isso, né, que a gente vive, o primeiro impacto, aí a sua vida vai seguindo, aí você tem outras intercorrências da vida, você tem uma ansiedade, uma depressão, que pode acontecer com qualquer um, mas você já tendo uma doença de fundo, que é a esclerose, só piora, só piora. É. Só piora, te deixa mais debilitado, aí é de novo tomar fôlego para lutar com aquilo e para superar. De novo, você tem que aprender que a esclerose, como eu falei, ela está na sua mochila. Não tem como você tirar. Já Ela, volto, peraí. você vai ter que carregá-la. Né? E aí, Voltei. né, baixou. É, só baixei para pegar minha garrafinha. Muito bem. Então é difícil você, às vezes a gente fala, e o meu desafio é diferente do seu, e pode ser diferente de um monte de gente que tem É. o mesmo diagnóstico. Eu gostei do negócio que eu vi no grupo da BCM, que Que a Tita colocou, né? que a esclerose é que nem casamento. É. É igual, mas cada um tem o seu. Eu achei legal também. Cada um tem o seu. É Ah, tá igual, todo não? mundo casado. Todo mundo tem um casamento. Está casado, tudo bem, igual. Mas é diferente. Cada um tem o seu. É. Casou, casou, o papel é igual para todo mundo, né? É. Mas a rotina de cada um é diferente. Convívio é tudo diferente. É o desafio da esclerose. O diagnóstico é esse, mas o desafio de cada um é de cada um. E, na Exatamente. verdade, nem o médico sabe. Ele faz o É. diagnóstico, ele não sabe. Ele não sabe. Ele vai ter que acompanhar você para ver como o seu corpo reage, como você reage. É difícil. Deixa eu só comentar uma coisa aqui para o DJ Valdo. DJ Valdo. Casou, dançou, vírgula. Você é casado, não fala isso não. Olha que depois fica gravado, hein? Se sua mulher fez. Exatamente. Exatamente. E outra, esclerose é igual casamento. Também casou, dançou. Você descobriu que tem esclerose e dançou. Você vai ter que ralar todo dia, todo dia. Você vai ter que matar um leão. Ah, viver já é ter que matar um leão por dia, né? Isso é Sim, normal. Com esclerose, você tem que matar dois. Você tem que matar o da vida normal e tem que matar o da esclerose. da doença. É bem assim mesmo, né? É, Porque a gente aí acaba passando por vários processos. Aí depois veio, no meu caso, a aposentadoria, que eu também não queria, e foi outro período de aceitação, tive que me refazer, me reconstruir, porque, pô, você vai se aposentar por invalidez. E aí, quando você fala aposentou por invalidez, tô assim, coitado. E as é, pessoas não olham para você assim como
uma patologia que te atrapalha trabalhar, não deixa você ter uma rotina de trabalho como qualquer trabalhador normal de 8 horas por dia. Não, desculpa. Elas Opa, já Sombra, vão, calma, respira. Você engasgou, vão, calma. é, elas já vão olhar para você como incapaz, que é diferente de invalidez para o trabalho. Você é incapaz. Você não é incapaz. Você tem capacidade, sim. Acontece que a lei prevê É. que você pode se aposentar por conta da esclerose. Por quê? Porque ela é uma doença debilitante. Debilitante no sentido que ela dá fadiga, ela atrapalha a sua visão, ela atrapalha o seu sistema urinário, ela atrapalha a sua mobilidade. Aliás, falando do sistema urinário, vocês vão ver depois, eu não terminei ainda de editar. Vocês vão ver hoje o que aconteceu de manhã que eu fui andar lá embaixo. Antes de sair de casa, eu estava chegando na porta, eu tive que dar meia volta. Minha mãe, que foi? Falei, calma que eu preciso ir no banheiro. Mas só deu tempo de falar isso para minha mãe, enquanto eu andava. Começou a sair o xixi. Ainda Uhum. bem que eu uso fralda. Sim. Aí minha mãe, mas, nossa, o que aconteceu? Você não tinha acabado de ir no banheiro? Eu falei, mãe, é o nervoso. Por que você está nervosa? Eu falei, mas não é nervoso de estar nervoso. É nervoso de estar ansiosa, de estar Ansiosa. ansiosa por alguma coisa estar acontecendo ou ia acontecer. Não Sim. é nervoso de ficar nervosa, xingando. Minha mãe, mas a gente é assim mesmo. Eu falei, pois é. Agora imagina a gente que tem esclerose, que não consegue segurar porque tem bexiga neurogênica. Exato. 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 Aí esse também é um desafio que veio depois, Né? né? Depois, no meu caso, nem tanto, né? Porque eu comecei a ter urgência urinária sempre. Só que depois começou a ser pior. Diminuiu esse período da urgência. Se eu tinha uma coisa assim que, eu preciso ir no banheiro, né? E vou no banheiro muitas vezes, ok. Mas agora é pior, em que sentido? Eu pensava, preciso ir no banheiro, eu tenho que estar com o pé no banheiro, É. entendeu? Aí vem outra questão, que para mim foi difícil também, de novo, entra a aceitação. Você tem que se conscientizar de que algumas vezes, ou a maioria das vezes, você tem que usar. Você precisa desse apoio, né? Desse habeas corpus Habeas preventivo. corpus, isso, exatamente, preventivo. Que é melhor usar do que ficar molhando a roupa toda hora, do que passar vexame na rua. Você vê, eu dei graças a Deus que eu uso fralda. Eu uso Sim, fralda todo dia, gente. Não tenho vergonha de falar isso, não. Eu uso fralda todo dia. Eu tenho vergonha de estar sem fralda e fazer xixi na calça. sim, Isso eu tenho vergonha. E por sorte eu estava de fraldas. Então, saiu na fralda. sim, E como eu estava em casa, foi mais tranquilo. Eu só precisei trocar a fralda. exato, exato. Então, é tudo isso. Então, tá vendo? É um desafio que veio depois também, né? Porque não imediatamente você começou a usar fralda. A gente vai com o É. tempo
precisando aprender isso, e são coisas que aparecem e falam assim, caramba, eu pensei isso. Eu não tive nenhum surto. E como o meu xixi tá assim agora? Ó, Né? eu descobri esclerose um ano antes que você, em 2007. Sim. Eu comecei a usar fraldas em 2013, 14. Até então, eu não usava, quer dizer, quantos anos não precisava conseguir segurar? Quantos anos eu fiquei sem precisar usar fraldas quando descobri? Então, não se desesperem. Esclerose pode acontecer sim de você precisar, mas não vai ser de uma hora para outra. Ah, acabei de descobrir, eu tenho que usar. Não, calma, vamos devagar. Muito provavelmente não. E tem pessoas que já têm há mais tempo que nós que não usam, Exatamente. né? Não É, usam. Não usam para nada, em nenhuma ocasião, né? Então, bem... É aquela história. É esclerose, mas cada um tem a sua. pois é. Com seus desafios, com suas questões, com seus problemas, né? A gente... E essa questão eu consegui usar agora de vez em quando por conta de fisioterapia também. Também. Porque eu tava assim, direto, 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 direto. E eu não aceitava aquilo. Eu falei na fisioterapia, falei, olha, não dá, eu não tenho nem 50 anos e já tô de fralda, não quero isso, não quero. Então, vamos trabalhar. Trabalhei, consegui controlar um pouco mais, mas eu tenho consciência que se eu for para algum lugar, se eu for viajar, se eu for passar muito tempo em algum lugar que eu não sei aonde é o banheiro, estarei de fralda. Ou que É melhor estar demora de para eu fralda. chegar no banheiro, estarei de fralda. Com Você fica mais certeza. tranquilo. Com certeza. Porque é complicado. É complicado. A gente já fica meio neurótica quando vai em algum lugar pela primeira vez, né, Isa? De É. descobrir onde é o banheiro. Primeira pergunta que você fala, onde que é o banheiro? Ué, eu não contei para você quando eu fui na churrascaria? Aonde a senhora quer sentar? Onde é o banheiro? É, Ah, é ali, então é lá que eu vou sentar, sim, para ficar perto do banheiro. É um sim. desafio também aceitar que tem que ficar perto do banheiro agora. É, porque você chega já olhando as plaquinhas, né? Onde que é o banheiro? Aí você pergunta pro garçom, pergunta para alguém, né? Que você conhece, que já está há um tempo ali, e aí vai. É. A gente tem que parar de ser cara. Aliás, tem que ser cara de pau e parar de ter Tem, vergonha. sim, sim. Então, esse é outro desafio. Outro, Parar de ser exato, envergonhado. sim, sim. E saber pedir informação. É. Aí eu tô cara de pau total, até nas lojas aqui da Visconde, da Boa Vista, eu conheço o banheiro da maioria. Na realidade, você até contou um caso que você foi numa loja na Visconde, Isso, aí chegou na loja procurando banheiro ali da loja, não achava, aí a moça te indicou onde era, você foi, aí depois, a hora que você voltou, não foi isso que a foi. moça perguntou para você. Ah, pois não, quer mais, que precisa de mais alguma coisa? É, Ai, um óleo de peroba, por favor, para passar na minha cara de pau. mais ou menos isso.
Olha, Tony falando assim, que normalmente a terceira porta à esquerda no final do corredor, o banheiro é longe. É isso mesmo. É Pior isso que é. mesmo. É isso mesmo. Você passa pela primeira, você fala, meu, onde está a terceira? Você não vê a segunda, você fala, meu, dançou. Dançou. É a última porta. É. É difícil. Outro Ai, desafio. Kramer, você jogou em cima uma agora muito legal. E é É, verdade. é verdade. Só quem já passou por isso vai dar risada e vai entender. É, Terceira porta à direita. ou à esquerda. Aí você passa Ou pela à primeira esquerda. e você olha o corredor, não tá vendo mais porta. Caramba, longe, né? É bem assim. É bem assim mesmo. Você fala, como eu vou fazer? É, ô Kramer, essa olho de peroba foi a Dani mesmo que Fui falou. eu, fui eu mesmo que falei. Falei agora, mas na outra live, ela contando, foi ela que falou. Fui eu mesma, porque ou encara de pau ou fica beijado. Pois é, Você tem que escolher, né? Você faz uma escolha, né? Prefiro ser cara de pau, eu também. né? Prefiro Porque passar óleo de peroba. É bem óleo de melhor. peroba. Óleo de peroba é bem melhor. É, hidrata a pele. É uma Também, beleza óleo de também, peroba. também. Faz bem, né? Tem Faz benefícios. bem, faz bem. Tem muitos benefícios. E aí o banheiro é sempre longe É mesmo. verdade, verdade, verdade. Esse é um fato. Por isso, quando você vai viajar, eu já tive essa experiência de avião, é mais tranquilo até, né? É. Porque mais de ônibus, hum, ou de carro. De ônibus a gente tem que ir se apoiando, que é complicadíssimo. Para a gente, eu que não tenho equilíbrio, tá Sim, ótimo, né? De carro também é meio estranho. Não sei que você esteja viajando só você e mais o motorista. não, mas de carro, você imagina, eu vou contar uma que aconteceu comigo. Eu indo para o litoral norte. Hum. Que você pegar a serra, não tem banheiro. Não Não, tem, na Serra não não tem tem. parada, não tem parada, não tem posto, não tem nada. Não tem. Aí chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu falei, para o carro no acostamento, porque eu preciso fazer xixi. Mas você vai fazer xixi aqui no acostamento, vou pular aqui, e aí vou ali no matinho e vou. Porque já estava muito tempo, sabe? Não era uma situação de trânsito, não era isso. É que demorou mesmo, demorou a saída de São Paulo, demorou a saída aqui, e aí ficou muito tempo na serra. Aquele tempo da serra, perdemos todo aqui em cima. E aí? E aí eu precisava ir ao banheiro, É. né? E aí por isso que nessas horas estar com a fralda é essencial, porque aí você fica despreocupada. Porque eu Em entrei último numa neura, caso, entrei eu, por numa exemplo, neura não conseguiria. Eu, por exemplo, não conseguiria. Ah, para o carro aqui que eu vou ali atrás e faço. Eu não agacho, não consigo. Tem que ter alguém comigo. Só tá eu e meu marido, esquece.
Porque quem vai ficar no carro? Exato. Preciso de uma pessoa comigo. Por Tá vendo? isso que eu estou sempre de fraldas. Desafios. Vai na fralda e seja o que Deus quiser. Sim, sim. É o habeas corpus preventivo. É isso aí. É o que nos resta. Opa, já está na hora de dar tchau. Já está na hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Lembrando que a gente tem desafios sempre. Todo mundo. Quem tem esclerose tem um pouquinho mais de desafio. Mas é interessante a gente não abaixar a cabeça e enfrentar os desafios com louvor, sair deles de cabeça erguida. Eu acho que a palavra é essa mesmo, Isa. Desafio. Não é dificuldade. Você fala desafio. Porque você tem que aprender a superar. E vamos tocando em frente. Vamos tocando. Aí, obrigada por assistirem. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. E quem tiver ideia, por favor, gente, manda no inbox para mim ou para a Dani, Isso, manda. para a gente poder ter ideias do que a gente pode falar, quais os interesses de vocês que vocês gostariam de ouvir. A gente troca ideias. Se a gente não souber, a gente depois procura. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Dani. Beijo. Beijo.